noite, boa noite. Vamos começar, né? Que temos várias coisas para gente fazer hoje, né? Então, saudações segundas feirenses, né? Esqueci de ajustar minha câmera, deixa eu ajustar ela aqui agora. Boa noite. Por enquanto, né? Por enquanto vamos ficar aqui nas aulas remotas, cumprindo aí o decreto municipal, né? Acho que hoje já estamos aqui, né? No dia 15, acho que no dia 26 ainda estaremos ainda na modalidade remota em respeito ao, ao decreto municipal, né? Então, se houver alguma alteração, nós estaremos comunicados e daí a gente volta no presencial. Acredito que isso vai acontecer logo ali no mês de abril, né? Então, enquanto isso, a gente vai estar aqui na nossa modalidade aqui no formato remoto, seguindo assim com as aulas gravadas e postando. Eu vou postar a aula da semana passada, é o dia que a gente teve aquele problema técnico, mas eu vou postar hoje. Alguém me perguntou. Eu estou subdividindo, na verdade, eu estou fracionando a aula. Vamos ver, né, o Vitor, essa decisão eu acho que quem tem que tomar são os órgãos sanitários, né, quem tiver ali propriedade para resolver. Eu acho que tanto prefeitura quanto judiciário, isso aí é como a gente diz, queda de braço. Eu acho que é complicado. Eu acho que tem que aguardar aí o pessoal da saúde, da medicina se manifestarem para a gente poder ver o que vai ser possível, o que não vai ser possível. Mas de qualquer forma, nós temos que respeitar aí a decisão que tiver vigente. Hoje nós estamos, infelizmente tem o toque de recolher estadual, então a liminar que ampara lá o Cinep não dá para ser estendida ao noturno, porque nós já estamos com 58 minutos dentro do toque, avançando no toque de recolher. Mas acredito que, né, nos próximos dias, nas próximas semanas, vamos torcer para que essa situação ela seja restabelecida e a gente volte aí com as aulas presenciais. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui com as aulas remotas, vamos seguindo aqui com a nossa ementa e com a nossa conversa. E seguindo aqui com a nossa ementa e com a nossa conversa, hoje eu estou nominando essa aula como sendo a aula de número 4, mas eu estou fracionando ainda um daqueles itens da ementa. E essa aula de número 4 eu estou chamando ela de os dependentes. Eu passei hoje à tarde pensando e olhando aqui, fazendo anotações nessa aula. Acredito que talvez não seja possível a gente terminar a nossa conversa hoje, porque é uma das partes aqui iniciais do direito previdenciário que diz respeito a todos nós e que é de suma importância a gente entender, a gente conseguir compreender como é que funciona, o que a lei fala e quem são os dependentes aqui da Previdência Social. Então eu peço que vocês vão anotando as perguntas ou vão aí me fazendo na medida do possível. Boa noite para você também, Vitor. Boa noite, eu acho que o Sullivan também. E boa noite a todos, né? Agradeço todos os presentes porque a gente precisa realmente ir seguindo aqui na modalidade remota. E pensando aqui em dependentes, a gente vai conseguir. Vocês podem estar vendo, eu já até postei os slides hoje à tarde. Eu tenho tomado o cuidado. Opa. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, o pico das 9 horas ele é igual ao pico das 19. Todo mundo na rede mundial de computadores, na internet, realmente o sistema acaba dando um tilt, mas ele vai estabilizar só um pouquinho. Me sinalizem assim que voltar a conexão.
está voltando. Olha, o Google Meet ele vai buscando a conexão. Voltamos. Voltamos, deu certo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Só não tá aparecendo os slides, mas Ah, tá, dá pra ouvir sim. espera lá que penso eu que tem vai voltar. É o pico, acho que vocês não ouviram falando, é o pico Voltou. das 19 e o pico das 21, entendeu? É uma loucura. Às 19 aconteceu exatamente a mesma coisa, dá como se fosse erro de rede, e não é nem aqui na minha casa. A NET andou fazendo até manutenção aqui no prédio e falou que realmente é uma estabilidade é, como se fosse geral, não é um problema, é em razão do grande número de acessos na rede mundial. Sobrecarga. É, exatamente. Mas ainda bem, às 19 horas aconteceu exatamente isso. Foi feito sei lá, como se fosse um corte, aí o Google Meet restabeleceu. E agora voltamos também. Então, nem havíamos começado, começamos então. Então, a gente vai falar aqui sobre os dependentes. Eu peço que vocês vão me acompanhando. Tomem nota, porque isso aqui é para a vida de vocês. Então, ainda que vocês não serão, né, advogados do direito previdenciário, mas isso aqui diz respeito a todos nós que estamos vinculados ao regime geral da Previdência Social, e é importante. Então, guardem esses meus slides ou façam anotações, vão me interpelando na medida do possível. E eu tenho elaborado a aula, como eu já até postei agora à tarde, que eram umas 17 horas, esses slides. Pode ver que eu elaborei várias questões com respostas. Eu acho que isso vai ajudando a gente a fixar o conteúdo. E até se você não ficou com dúvida, ou se você não teve aquilo que eu chamo de beliscão na consciência do conteúdo, eu tenho feito esse beliscão para te ajudar, para te incentivar, para que a gente possa ter um aproveitamento legal aqui desse conteúdo, que eu acho que é esse o intuito dessa disciplina nos cursos de vocês. Eu sigo ali com a mesma bibliografia, mas vocês não precisam se preocupar, porque eu estou fazendo os slides da maneira mais completa possível. Então, ainda que pareça que tenha ficado um pouco poluído, né, agora que eu estou vendo aqui, são 3 questões, né, toda aula eu tenho aberto a aula com questionamentos e tenho encerrado a aula com os mesmos questionamentos. Então, ao longo da nossa conversa de hoje, eu pretendo conseguir elucidar com vocês, né? A primeira ali, vou começar por número, né? Que não está ficando muito bom assim, tudo misturado. A primeira ali seria: o segurado poderá escolher quem ele quiser para atribuir na condição de dependente previdenciário? É uma indagação, é uma pergunta, né? Eu posso escolher quem será o meu dependente? Então, ao longo aqui da nossa conversa, eu espero conseguir responder essa indagação. Uma outra indagação, na verdade uma colocação, a gente faz uma pergunta. O marido ganha 10 mil por mês e sua mulher ganha R$ 1.500. Caso ela venha a falecer, ele terá direito à pensão? Então ele ganha 10, ela ganha 1.500, ela falece, ele tem direito a ter a pensão dela, mesmo ele já com salário de... Eu estou gravando, eu não, olha para vocês verem, eu estou gravando pela minha câmera e eu não tinha posto para gravar aqui no Meet em razão de pensar na sobrecarga do sistema, mas não adiantou nada, então eu vou pôr para gravar também, que assim a gente fica 2 vezes protegido de perder a aula e ter que refazê-la, né? Então, essa é uma indagação que eu quero responder também ao longo aí da aula. E uma terceira indagação, não são só essas que a gente vai levantar, mas uma terceira aqui para a gente pensar e responder ao longo da nossa conversa é: a viúva ou viúvo que recebe pensão por morte e se casa novamente, perde o seu benefício, né? Eu já ouvi muito essa história, então hoje a gente vai desmistificar isso aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então são questões preliminares que ao longo da aula eu pretendo conseguir responder aqui juntamente com vocês. Então, partindo aqui do ponto inicial, né, os dependentes, que é esse o título da nossa aula. Os dependentes são quem? São beneficiários derivados. O que são beneficiários derivados? Que não são aqueles, eles não efetivaram contribuição nenhuma para a Previdência Social. Eles estão indiretamente ligados aos beneficiários originários, concorda? Então eu
eu tenho vinculação ao regime geral da Previdência Social. Eu vou pegar a minha vinculação mais comum, que vocês não vão se esquecer. Eu sou registrado, eu sou funcionário aí da UniFCV como professor. Então eu tenho vinculação direta no regime de Previdência Social. E daí eu pergunto para vocês, será que eu tenho dependentes? Né? Eu sou casado, será que o meu cônjuge é meu dependente? Eu ainda não tenho filhos, né? Os meus pais são meus dependentes, eu posso escolher uma outra pessoa para ser meu dependente. Então, são esses questionamentos, essas questões que a gente quer tratar ao longo aqui da nossa conversa. E por esta razão, então seguindo aí a análise desse slide, qual razão? A razão desses beneficiários segurados, eles também têm o direito de receber determinados benefícios, não são todos, concordam? E serviços do regime geral ali, RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Então, quando a gente está falando em dependentes da Previdência Social, nós estamos imaginando que são aquelas pessoas que elas possuem um benefício, eles tangenciam, né, o segurado que houve ali a contribuição, e por essa razão, por estar tangenciando, pela lei trazer aqui eles na qualidade de dependente, é assegurado alguns direitos, não todos. Por que alguns direitos? São assegurados apenas aqueles direitos que lhe dizem respeito, né? Não é possível alguém de forma derivada, um beneficiário que não seja originário sim derivado, conseguir, por exemplo, um auxílio doença, né? Então pega aqui faz de conta que eu tivesse um filho, né, que não houvesse e a pessoa não estivesse fazendo contribuição com a Previdência Social. Ele até poderia ser meu dependente de forma derivada, né? Então, uma questão de uma pensão por morte, alguma coisa nesse sentido. Agora, a pessoa ficou desempregada, ela vai conseguir ali, ou aliás, a pessoa está doente, não teve recolhimento nenhum. Será que ela vai conseguir um auxílio ali, um auxílio doença? Não vai conseguir, porque a gente já viu que para estar vinculado aí ao regime da Previdência Social, regra geral, precisa haver a contribuição. Então, é nesse sentido nós vamos falar hoje, né, o tema da aula de hoje é esses dependentes. Então, eu gostaria que vocês anotassem que os dependentes são beneficiários derivados. Professor, eu não gostei da terminologia beneficiário derivado porque eu não vou conseguir entender. Então faz a explicação, faz a justificativa aí, que o segurado é o beneficiário originário, é ele que detém ali o direito, né, de auxílio doença, auxílio, todos os benefícios que estão ali a seu dispor, e o beneficiário secundário, derivado ou secundário é o que a gente chama aqui de dependente. Então ele vai fazer jus aos benefícios que lhe dizem respeito. Então a gente vai aqui conversar um pouquinho, aqui a gente ainda está pensando aqui de forma hipotética, de forma geral, mas a gente vai estreitar essa conversa. E eu faço ali, eu repito aquela primeira pergunta que eu fiz no começo da aula, olha lá. O segurado poderá escolher quem ele quiser para atribuir a condição de dependente previdenciário? Então eu posso escolher? Então, se eu pegar aqui, ó, o primeiro nome que está aparecendo aqui no balãozinho para mim é a Sara. Eu posso indicar a Sara como minha dependente lá no INSS? Seria essa a indagação dessa questão. Então, a gente vai começar agora a responder. Evidentemente que não, pelo menos de maneira geral, as pessoas não podem escolher, né, de maneira aleatória ou para fins de eu vou beneficiar ou vou prejudicar uma outra pessoa. Eu não consigo escolher quem será os meus dependentes para o INSS. Eu consigo fazer ali a vinculação, a indicação, se eu preencher os requisitos legais, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, quando a gente faz a pergunta ali geral, eu posso indicar quem eu quero que sejam os meus dependentes previdenciários? A resposta é, eu não posso, pelo menos de maneira geral, de maneira hipotética, eu não posso indicar quem eu quero que sejam os meus dependentes, porque quem vai fazer essa indicação é a própria lei. Né? Senão ficaria fácil. Então todo mundo poderia ser dependente de todo mundo. Imagine só, todo mundo, quando eu digo todas as pessoas, teriam direito a receber vários benefícios. O INSS com certeza iria entrar em um colapso financeiro. Então vem a lei e estabelece quem são aquelas pessoas que têm condições de serem classificados, né? De serem assim ordenados como dependentes. Professor, qual é o fundamento legal? Como nós não estamos no curso de Direito, então eu gostaria que vocês entendessem
a nossa conversa, entendessem os conceitos, até se possível anotassem quais são os artigos, mas eu não pretendo, por exemplo, em uma avaliação, em uma prova, estar indicando, fazendo perguntas diretas para vocês. Olha, qual é o artigo que trata de quem são os dependentes da Previdência Geral. Eu não vou perguntar isso, entendeu? Mas assim, o fundamento legal vai ser o artigo 16 da Lei 8.213 de 1991. Então, faça a anotação aí no seu cadernão, que depois você pode jogar no Google. No final dos slides, eu coloquei alguns que quando eu estava preparando o slide, alguns eu tentei transcrever ao longo aqui dos slides. Depois acabou ficando muito pequenininho a escrita. Eu acabei colocando como anexo ali ao final que estão alguns artigos, estão algumas coisas que vocês vão poder usar. Se não quiserem fazer uso dos anexos que eu coloquei, você pode pesquisar aí no Google que você vai encontrar. Então, o artigo 16 da Lei 8213/91, da Lei 8.203 de 1981, de 91, é quem vai fazer a indicação de quem são esses dependentes. Então, essa autonomia de indicação dos dependentes previdenciários não é privada, eu não posso indicar quem eu quero. É a lei que identifica e classifica quem são os dependentes previdenciários. Façam essa anotação, porque numa questão objetiva eu tenho o receio que você possa vir a se enrolar, né? Eu vou lá e faço a seguinte afirmação: olha, é verdade que o segurado consegue indicar quem serão os seus dependentes? E aí a gente fica naquela coisa, mas será que não pode indicar? Não pode, gente. É o artigo 16 da 8.213. Isso, Sullivan. Então, pera lá que nós vamos ver todo mundo quem é quem. Entendeu? Alguns a gente já até tem a ideia, como o Sullivan até indicou ali, mas vai ter mais gente também. Então, caso os segurados tenham familiares, então o INSS, a lei, ela vem classificando em dependente de primeira, segunda e terceira classe. Eu vou estar fazendo a indicação aqui, depois a gente vai passar classe por classe. Então, caso o segurado tenha familiares de primeira classe, os das outras duas não poderão ser inscritos como dependentes. Então, aqui eu estou fazendo uma referência que, de forma primitiva, quem vem primeiro são os dependentes de primeira classe, que a gente vai ver todo mundo que está aqui na primeira classe. Entretanto, se o segurado não tiver familiar da primeira classe, aí sim a gente vai poder se inscrever de forma preferencial da segunda. Se não tiver ninguém da segunda, aí vai para os de terceira classe. Então aqui é só uma indicação, né, que nós vamos analisar e verificar classe por classe. Então, regra geral, o segurado, quem será os dependentes segurados são aqueles familiares que estiverem classificados, que a lei trouxe ali em primeira classe. Se não tiver ninguém de primeira classe, aí a gente vai por uma ordem de preferência, passa a ser a segunda classe. Se não houver ninguém da segunda classe, aí somente daí poderemos ir para a terceira classe. Mas calma que a gente vai ver todas essas quem são os pertencentes a cada uma dessas classes. Por enquanto eu fiz só uma indicação. Partindo aqui da primeira classe, então são aqueles que realmente fazem parte aqui desses dependentes de forma primitiva do segurado. Então, eles terão, gostaria muito que vocês anotassem, eles terão prioridade na inscrição como dependente, sem a necessidade de comprovação de dependência econômica. Então, anotem isso como regra geral. Os dependentes do segurado de primeira classe, entendeu? São aqueles que terão prioridade. Primeira classe vem primeiro. Então, eles terão prioridades para serem dependentes aí do bendito do segurado. Sem a necessidade, essa informação ela é muito importante, ela confunde as pessoas. Então, os familiares, né, os dependentes de primeira classe, eles não precisam comprovar dependência econômica. Então, escutem o que eu estou falando. Os pertencentes, os dependentes que se classificam na primeira classe, que a gente vai ver certinho o que diz lá o artigo 16, eles não precisam comprovar dependência econômica. O que é comprovar dependência econômica? É comprovar que eu dependo ali da pessoa, que eu sou beneficiário secundário. Então,
Já a gente vai exemplificar. Então, eu não preciso comprovar que eu preciso do dinheiro dela para viver. Então, a segunda pergunta lá do início da aula, né? O marido que ganha 10 mil, a esposa que ganha 1.500, se ela vier a falecer, ele tem direito à pensão? A gente já começa aqui respondendo aquela questão, né? Ele vai ter direito sim à pensão, porque ele não precisa comprovar que ele precisa do dinheiro dela, ele precisa apenas fazer a prova de que ele é dependente da primeira classe. Mas espera aí que a gente vai ver todo mundo que participa aqui dessa classe. Então, letra A, gostaria bastante que você me acompanhasse. O primeiro grupo de pessoas que a gente pertence a essa primeira classe de dependentes é o cônjuge, que pode ser o marido ou a esposa, independentemente. Então, faça a anotação aí no seu cadernão. Dependente de primeira classe, ele não precisa comprovar dependência econômica. Eu não preciso comprovar que eu dependo do meu cônjuge para viver. Só o fato de eu ser cônjuge, de eu ter documento dizendo que eu tenho um par, isso me dá o direito de eu ser dependente de primeira classe. E se eu for dependente de primeira classe, a gente vai verificar ao longo aqui da disciplina que eu tenho direito a, de forma secundária, de forma derivada, eu tenho direito a ter benefícios previdenciários. Então, primeiramente, o cônjuge, seja ele marido ou mulher. Então, dependente de primeira classe, letra A, o cônjuge. Entre parênteses, coloquem homem, né, marido ou mulher. Letra B, né, sem ser o cônjuge, quem mais pode ser dependente de primeira classe? Olha lá que eu coloquei em negrito. O companheiro ou a companheira que, embora não casados oficialmente, então as pessoas não compareceram ali no cartório de registro civil para contrair núpcias, porém vivem juntos com a intenção de constituir família, tendo os mesmos direitos dos cônjuges. Então vai lá e faça a anotação. Também é considerado dependente de primeira classe o companheiro ou a companheira, que equiparado não se discute, né, se é uma... Mais para frente eu vou indicar, mas não se discute se é união homoafetiva ou união hétero. Então, o companheiro ou a companheira que, embora não tenha ali né, não é considerado cônjuge porque não tem a união civil, mas consegue comprovar que estava ali na convivência com o intuito de constituir família. Então, não adianta ele estar, de repente, morando aí embaixo do mesmo teto numa república, né, e lá pedir pensão. Então, não houve ali o ânimo de constituir família. Então, o ânimo ali de constituir família, no passado houve a discussão que família era só a entidade ali entre uma mulher e um homem, mas essa discussão hoje já está superada. Então, né, eu nem coloquei aqui para não virar confusão no raciocínio de vocês. Então, letra A pode ser o cônjuge, letra B, o companheiro, né, ou coloca aí entre parênteses companheira, no sentido de que aquele que não contraiu o casamento civil, a união civil, mas que estava ali naquilo que a gente chama comumente de união estável, com o intuito de constituir família. Isso aqui é bem simples, bem tranquilo. Depois a gente vai ver como a gente prova isso. Isso, Sullivan. Depois a gente vai ver ali o rol de documentos. São 18 itens que a gente tem que comprovar pelo menos 3 daqueles. Eu fiz questão, eu não transcrevi, mas eu indiquei qual é o artigo e coloquei lá nos anexos que eu quero conversar um por um com vocês, porque eu acho que isso aí vai ajudar bastante a vida de vocês e seus pais e seus parentes, entendeu? É bem importante essa questão de documento. A gente vai chegar lá. Letra C. Quem é a terceira possibilidade de dependência dependente de primeira classe? A ex-mulher e o ex-marido que recebem pensão alimentícia. Não entendi, prof. A pessoa se casou e se separou. E na separação lá, quando foram fazer a separação judicial, o marido concedeu, ou a esposa concedeu ali, o pagamento de pensão alimentícia para outra parte. Então, se está pagando pensão alimentícia, pela lei é entendido que é dependente de primeira classe. Então, eu não coloquei ali, mas você faça essa anotação. É a ex-mulher ou ex-marido que receba a pensão alimentícia em decorrência da separação judicial. Não precisa nem choro nem vela.
não é Professor, não é pensando os filhos. A dos filhos nós vamos chegar. Pera lá que está no próximo slide. Aqui é o companheiro, a ex-mulher ou o ex-marido. Não é a pensão dos filhos. Calma que nós vamos chegar nos filhos. Aqui é o seu ex-marido, sua ex-esposa. Que na separação, né, por uma questão ali, um acordo entre vocês, isso, por enquanto nós estamos de forma direta. Então, você se separou do seu marido e na separação ele ficou te pagando uma pensão de, sei lá, de um salário mínimo. Se ele vier a falecer, você vai dizer, mas eu sou ex-esposa. Mas no termo de separação homologada judicialmente constou que você está recebendo um salário mínimo como pensão e em razão disso você se torna dependente de primeira classe, você vai ter direito a ser considerada prioridade ali na questão de conseguir um benefício previdenciário. Olha que interessante, que importante isso. Porque eu conheço inúmeras pessoas que se separaram e que assim, na prática não ficou, né? Não constituiu uma pensão por uma questão de ter uma obrigação, com medo de depois uma prisão, alguma coisa nesse sentido. E num futuro alguém vem a faltar, né, aquele que estava provendo e o cônjuge, o ex-parceiro, né, a ex-mulher ou ex-marido não consegue fazer prova, não vai ter direito a nenhum tipo de benefício previdenciário. Veja que isso aqui é uma questão de orientação, gente. Você vai dizer, mas professor, o senhor quer fraudar a lei. Não. Eu não quero fraudar nada, eu quero apenas orientar que numa questão de separação, né, se houver o pagamento de pensão de alimentos ali para ex-esposa ou para o ex-marido, ela também vai, esse ex-companheiro, essa ex-companheira será ali considerado dependente de primeira classe. Então isso aqui é bem importante para a gente. Questão dos filhos, né? A gente já fica logo ansioso para chegar nos filhos, porque é uma das coisas que a gente mais escuta falar, que a gente mais concebe. Então vamos lá, ó. Letra D. O filho menor de 21 anos, desde que não emancipado. Vocês sabem o que é emancipação? professor, Oi? posso tirar uma dúvida? Na Pode? questão anterior, a dos cônjuges. Pode falar. É porque chegou gente aqui, eu fui atender no portão, talvez até o senhor comentou, mas eu não peguei. Não tem problema. Quem não tem, por exemplo, eu vivo com o meu marido, mas eu não documentei isso, não casei no papel. Sim. Para o INSS, eu ou ele tem direito caso um venha faltar. Isso. Mas tem um tempo isso de convivência ou não? Tem sim. Pera lá, eu só não vou... Eu já vou te responder, mas aqui no avançar da aula eu vou te dar o fundamento legal. O tempo mínimo hoje necessário é de 2 anos. Para uma morte natural. Agora, se for uma morte acidental ou decorrente de uma doença do trabalho, aí não se exige esses 2 anos de convivência. Mas calma que a gente vai chegar nisso lá na frente. Você se enquadraria na letra B, ó, o companheiro ou companheira que, embora não tenha contraído o casamento, né, ali a união civil no cartório, não a união estável. Casou, você não se casou com o seu esposo, como você acabou de me falar, mas vocês constituíram aí, estão juntos com o intuito de constituir família. Qual é o seu nome? Marcilene. Marcelene? Isso. Presta bastante atenção aqui nessa aula de hoje, porque vai ser bem importante aqui os documentos e as provas que você e o seu marido, né, seu cônjuge, no caso aqui, seu companheiro, tem que produzir para um poder ser dependente aqui do outro aqui de primeira classe, que é bem importante isso. Por isso que eu estou dizendo, esta aula ela é fundamental aqui na vida de qualquer cidadão. Por quê? Nós vamos verificar quais são e quais os requisitos para eu ser dependente de alguém. Então, você se encaixa ali na letra B, a gente vai ver certinho mais os requisitos. Letra D, o filho menor de 21 anos, desde que não emancipado. Eu havia perguntado para vocês se vocês sabiam o que é emancipação. Emancipação é quando você torna uma pessoa capaz. Então você pega ali, hoje a maioridade é 18 anos, certo? Então quando você pega um menor de 18 e maior que 16, por que menor do que 18 e maior do que 16? Porque esse período de 2 anos ele é considerado relativamente capaz.
Então, existe a possibilidade do pai ou a mãe pegar esse menor de idade, né, maior que 16, menor que 18, levar num cartório e fazer o quê? Emancipá-lo, torná-lo apto para a vida civil. Ah, mas ele vai poder responder criminalmente? Infelizmente no Brasil não. A emancipação é emancipação para atos do direito civil. Ele vai poder comprar, vai poder vender, vai poder ser empresário, mas ele não vai. Se ele matar alguém, infelizmente, ele é relativamente capaz, ele vai responder lá de acordo com a legislação penal, mas não vai responder como um absolutamente capaz. Então isso é emancipação. A pessoa quando se casa, se ela for menor de idade, né, maior que 16, menor que 18, ela também é automaticamente emancipada. Pode ver que daí eu sigo ali na explicação que se ele, por algum motivo, alcançar a maioridade civil antes de completar 21 anos, perderá a qualidade de dependente. Então, vejam que nessa letra D, a lei, o artigo 16, vem dizendo que o filho menor de 21 anos, então até ele completar 21 anos ou até ele, né, ele se emancipar, porque se ele se emancipar, ele perde a qualidade de dependente aqui derivado, né? Ele sai da primeira classe aqui de dependente econômico, de dependente do segurado. Então, os filhos menores de 21 anos, desde que não emancipados, desde que não tenha ocorrido nenhuma das hipóteses ali dentro do direito civil de emancipação. Eu me lembro que na aula presencial, alguém ali que estava próximo à minha mesa veio e fez esse questionamento. Olha, eu recebo pensão do meu pai, eu já, né, vou fazer 21, eu tenho direito a continuar, eu não tenho, então calma que mais para frente a gente vai ver. Eu fiz essa indagação e trouxe. Se ele, Marcilene, se ele se emancipar, ele deixa de receber ele deixa de ser dependente, né? Então, se ele deixa de ser dependente na qualidade aqui de filho, não tem o porquê ele receber a pensão. Então, num caso como esse, a gente sempre orienta o menor, né? No caso aqui o filho menor que 21, a aguardar, né? Não tomar ali nenhum ato ali da vida civil que possa causar essa emancipação automática, né? Casamento, colação de grau, ensino superior, né, o próprio ato voluntário ali dos pais. Então isso aqui a gente tem que olhar com cuidado para que não haja a emancipação antecipada. Letra E. Esse aqui é bem importante. Ó. O filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Note-se que a invalidez ou deficiência deve ter ocorrido antes de completar 21 anos. Então, se você tem um filho que seja inválido, né? A pessoa não pode trabalhar, mas já nasceu assim, se já nasceu assim, ele é dependente seu, não há discussão. Mas ele pode ter contraído essa invalidez ou essa deficiência aí através, sei lá, de um acidente, através de uma doença, né? Tem várias situações em que pode acontecer. Mas para ele ser considerado dependente de primeira classe, infelizmente, ou isso tem que ter sido de forma congênita, ou tem que ter acontecido antes dos 21 anos. Porque senão, imaginem vocês, hoje eu tenho 42 anos, né? Faz de conta que eu não tenho vinculação aí no INSS, faz de conta que eu nunca trabalhei, nunca fiz nenhum recolhimento. Será que eu poderia, né? Digamos que eu sofro um acidente, sei lá, bato o carro, caio, nem ando de moto, tá? Nem tenho moto. Faz de conta que eu ando de moto, caí de moto e fiquei inválido. Será que eu tenho direito a pedir um benefício previdenciário pensando lá no meu pai e na minha mãe? Não, né? Já passou da idade. Então, aqui na questão da filiação, até 21 anos, essa deficiência ou essa invalidez tenha ocorrido dentro aqui do período de dependente de primeira classe. Depois a gente vai ver as outras possibilidades. Por enquanto, a gente está analisando a primeira classe. A letra F é os equiparados a filho. Então, o que é um equiparado a filho? Uma criança que você adotou. Filho. Então, é equiparado a filho. Também vai ser de primeira classe. Menor tutelado, então é aquele que a lei te diz que você é o tutor dele, ou um enteado, né? Desde que seja feito isso legalmente. Serão todos dependentes de primeira classe. Os dependentes de primeira classe, eu gostaria, estou reforçando mais uma vez, tem prioridade e você não precisa ter dependência econômica. Você apenas precisa comprovar o vínculo e a situação aqui indicada. Calma que a gente vai ver documentos, nós vamos ver tudo. Por enquanto, eu estou apenas apresentando
quem são os dependentes de primeira classe. Vou voltar um slide para que vocês possam verificar certinho e fazer a anotação. Então, primeiro aqui, falhou. Primeiro o cônjuge, depois o companheiro ou companheira, depois o ex-marido ou ex-mulher, filho menor de 21 e o filho inválido, né, ou com deficiência mental ou física, desde que seja grave. Isso aqui tem ocorrido até os 21 anos, e os equiparados a filho. Então, isso aqui é bem importante vocês terem isso em mente, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. Professor, Oi. aquela questão da faculdade dos filhos que recebem pensão por morte dos pais, ela ainda existe ou não? Nós vamos chegar lá. Já vou te responder, mas depois eu fiz exatamente essa questão. Entendeu? Quando eu digo essa questão, eu fiz essa pergunta. E o filho, com 21 anos, que cursar a faculdade, tem direito a continuar com a pensão? Eu já vou te responder que infelizmente não, e depois eu vou te mostrar quais são os fundamentos legais. Entendeu? Mas já né, tô te respondendo o infelizmente o não, mas depois aqui eu fiz esse questionamento que eu me lembrei, eu não sabia quem era, mas eu me lembrei que alguém tinha me perguntado, e essa é uma questão que todo mundo quer saber. Mas espera lá, eu vou fazer 21 anos, vou perder a minha pensão? Infelizmente, mas eu vou mostrar o fundamento legal. Quem são os dependentes de segunda classe? Dependentes de segunda classe são aqueles que vêm depois dos de primeira classe. Olha lá. Infelizmente, Mariane, infelizmente, a legislação entende que 21 anos é o limítrofe, né? A linha ali de dependência de primeira classe. Então, teoricamente, a pessoa deixa de ser dependente. Mas calma que a gente vai chegar nessa questão. Eu vou te dar um fundamento legal, infelizmente, né? Eu também acho que não é legal, né? Mas eu vou te dar o fundamento legal, mas espera lá. Segunda classe seriam os dependentes, por exemplo, os pais, aqui na letra A eu estou indicando. Só que agora a gente muda a linha de raciocínio. Quando eu digo a gente muda a linha de raciocínio, os dependentes de segunda classe, eles precisam comprovar dependência econômica. Então já a gente vai ver como é que eu faço prova de dependência econômica. Então eu vou voltar nos da primeira classe, vou falar de novo aqui dos da segunda. O da primeira classe, que é aqueles que a gente acabou de falar, que é o cônjuge, o companheiro, a ex-mulher que recebe pensão alimentícia, o filho menor de 21, o filho inválido desde que tenha ocorrido dentro dos 21 anos e o equiparado a filho, esses não precisam comprovar dependência econômica. Só o fato de você estar classificado ali, você tem direito aos benefícios que lhe fizer jus. Os dependentes de segunda classe, que é esse que a gente está começando a falar agora, estão indicando na letra A os pais. E agora eu preciso que você faça a anotação. Eu preciso comprovar que os pais dependem aqui dos filhos, né? Depende aqui. Então, os meus pais podem ser meus dependentes de segunda classe? Pode, mas eu tenho que fazer a prova de como é que eles dependem de mim economicamente. Calma que a gente vai chegar nos artigos dessa prova. Prova da dependência. De terceira classe, gente, só vai ocorrer dependente de terceira classe se não tivermos ninguém de primeira classe e ninguém de segunda classe. Então é uma questão de prioridades. Porque senão, você já imaginou que todo mundo, como eu disse agora há pouco, todas as pessoas iam arrumar um liame para conseguir aqui um benefício previdenciário de um parente, de alguém que conheça e que tenha ali alguma coisa. Se ela é sua dependente, então pera lá que a gente vai chegar lá. Pera lá. Entendeu? Terceira classe. Não, professor. Oi. É assim, a situação é a seguinte. A minha tia tem um prédio e ela cedeu um apartamento para eu e para minha avó morar. Se caso aí no caso o prédio estava no nome do meu tio, mas aí meu tio faleceu em 2019 e ficou para minha tia. Se caso venha acontecer alguma coisa com a minha tia, a minha avó é dependente dela por morar numa propriedade que é dela, mesmo sem pagar aluguel, como cedida ou não, porque a gente não tem nenhum documento dizendo que ela cedeu o apartamento, ela só cedeu. Vejam, se a gente voltar aqui, sua avó, não se enquadra, não é cônjuge, não é companheiro, não é ex-mulher, não é filho e não é equiparado a filho. Então veja, de primeira classe sua avó não é. Então primeira coisa, se não é
dependente de primeira classe, eu preciso começar a me preocupar. Por que eu preciso começar a me preocupar? Porque eu vou ter que provar. Vou ter que provar o quê? Dependência econômica. Então vamos aqui para o de segunda classe. De segunda classe, no caso da sua avó, a sua tia é mãe dela, é filha dela? Sim, a gente é a filha mais velha dela. Ah, mas então, olha, se é filha dela, já se encaixa aqui na segunda classe. A única questão é que vai ter que fazer a prova da dependência econômica, que a gente vai chegar lá, que é aquilo que eu falei que são 18 incisos de documentos, que não são 18 provas que você tem que fazer, são apenas 3. Que em vida, e você tendo essa orientação, é muito fácil você produzir essas provas, é muito fácil você deixar isso arrumadinho para uma hora de necessidade. Aquilo que a gente chama no pós-mortem ou depois, a coisa é um pouco mais complicada. Então a sua avó se encaixaria aqui nos dependentes de segunda classe. Se não houver nenhum dependente de primeira classe da sua tia, a sua avó terá direito sim, porque senão lá é uma questão de prioridade. Primeiro os de primeira classe, depois os de segunda classe. O de terceira classe, que é o que a gente vai ver agora, só vai ocorrer se não tiver ninguém. Se sua tia não tem, melhor para sua avó, porque sua avó se torna de segunda classe e vai ter prioridade. Agora, se não houver herdeiros de primeira classe, não há herdeiro de segunda classe, a gente vai aqui para o herdeiro não, pensando em herdeiro, os dependentes de terceira classe. Então, letra A, o irmão, olha só que interessante, o irmão menor de 21 anos, não emancipado, desde que comprove a dependência econômica. Então, existe a possibilidade da dependência entre irmãos, desde que ele seja menor de 21. Não, Sullivan, infelizmente para a herança a gente vai, não é essa a ordem, a herança é descendentes, ascendentes, né? Então primeiro filhos, ascendentes, depois colaterais, não é a mesma ordem. Aqui o que estabelece essa ordem de dependência é o que eu disse ali para vocês, é o artigo 16 da 8.213 de 1991. Mas é bem importante a gente ter em mente essa ordem aqui, depois a gente vai ver os documentos, que vai ajudar bastante na tomada de decisão. Então, a letra A, o primeiro dependente de terceira classe, é o irmão menor de 21 anos, mas vai ter que comprovar a dependência econômica. A gente vai ver como é que eu faço a prova disso. Letra B, o irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental grave, de qualquer idade. Veja que aqui está elastecendo aquilo que a gente viu lá na primeira classe, devendo a incapacidade ser atestada por perícia no INSS, desde que comprove a dependência econômica. Então, se você tiver um irmão inválido, o que é um irmão inválido? Né? Tem que ter uma deficiência intelectual ou mental que seja considerada grave. Agora, eu não preciso dizer para vocês que o INSS, para considerar uma deficiência grave, a pessoa praticamente tem que não conseguir nem falar. Né? Porque senão o INSS entende de que a pessoa, ainda que não tenha, por exemplo, condições de não tem condições de fazer uma faculdade, mas a pessoa pode trabalhar em serviços gerais. Então, essa questão aqui da incapacidade, ela é bem discutível e não pensem que é simples você provar que a pessoa é incapacitada. Então, vai ter que passar por uma perícia perante o INSS e o INSS vai ter que dizer, olha, é verdade, essa pessoa não tem condições de trabalhar. E ainda que a pessoa não tenha condições de trabalhar, ela vai ter que provar que ela depende economicamente, no caso aqui de você ou do seu irmão. Olha que coisa interessante, são 2 requisitos a serem cumpridos. A incapacidade para o trabalho, seja mental ou física, de forma absoluta, e a dependência econômica. Então não adianta nada eu provar que eu não posso trabalhar, mas o pai deixou herança para nós, então eu tenho minha parte de herança. Ué, se você tem sua parte de herança, por que você é meu dependente? Tá vendo? Você não consegue comprovar que é dependência econômica. Mas calma que a gente vai ver as provas certinhas. Vamos voltar aqui um pouquinho. Né, que isso aqui é bastante informação para vocês. Isso aqui acho que é a primeira vez que vocês estão vendo. Alguém vai falar? É eu, a Marcelene. O professor, lá na questão dos filhos lá, por exemplo, se eu adotei uma criança, mas ainda estou em processo ainda de transferência, não sei como é que fala lá. De adoção. Documento aí. Ou, em muitos casos, né, a gente adota uma criança ali de uma pessoa que não cuida, ou, geralmente uma pessoa com dependente químico acaba dando lá para uma família criar. Essa criança entra também como dependente, eu tenho que entrar judicialmente, ou pelo direto INSS eu consigo?
Vocês estão vendo como é complicado e como é importante a informação? Se você simplesmente portar um menor sem você ter a documentação correta, né? Quando eu digo documentação correta, a que título você está portando esse menor? Sem nem querer entrar na discussão se você sequestrou, se você se apoderou, não. Estou pensando aqui no exemplo que você me deu. Um drogado, por exemplo, me deu um filho para criar. Se eu não tomar as providências legais, eu não consigo encaixar ali. Sabe por quê? Como é que eu vou fazer prova que essa criança é meu filho? Aliás, é equiparado a filho. A gente vai ver lá quais são as provas que terão que ser feitas, mas de plano, assim, se você não tiver ali a documentação, se você não preencher os requisitos, para o INSS é bem fácil. Ele vai, como se fosse carimbar e dizer, não é dependente nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira classe. Então, por isso que atestado de guarda, nesse caso, já serviria? Não serviria. É um documento, mas nós precisamos de mais documentos. A hora que a gente chegar lá no artigo 22, parágrafo 3º, que a gente vai indicar todos os incisos, eu faço questão de conversar um a um com vocês. Vocês vão ver que alguns são mais fáceis e outros são um pouco mais difíceis. Por isso que a prévia orientação, como a gente está conversando, vai orientar. Vai ser muito mais fácil de você tomar a decisão, de você produzir esses documentos para uma futura prova de dependência aqui de primeira classe. Então é bem importante isso aqui que a gente está conversando hoje. E daí, eu faço uma pergunta que, embora vocês não me fizeram, mas agora que está começando a sentar essa conversa na sua cabeça, você vai se perguntar como o benefício é dividido no caso de existência de mais de um dependente. Né? Então a gente falou de dependente de primeira classe, né? Os de segunda e de terceira só vai ocorrer se não tiver ocorrido a classe anterior, porque senão não há essa possibilidade, né? Porque senão a gente vai fracionar, como é que é? A gente vai deixar o direito até a terceira geração, então não é assim. Então a lei veio e estabeleceu quem são os dependentes de primeira, segunda e de terceira classe. Lembrando que os de segunda e de terceira classe, em ordem de prioridade, tem que comprovar a dependência econômica. E a minha pergunta é, se houver mais de um dependente, como é que é feita a divisão desse benefício? E aí, a gente vai ver que, se os dependentes forem da mesma classe, eles concorrem em igualdade de condições, sendo dividido entre eles. Agora, se for de classe distintas, nem é possível. Porque se há dependente de primeira classe, não vai subsistir a possibilidade de você ter um dependente de segunda classe, do mesmo benefício, concordam? Ou, de forma escalonada, né, não vai existir o dependente lá de terceira classe que a gente acabou de ver, que é a questão do irmão. Então, você vai dizer, mas eu conheço um caso prático em que ocorreu. Casos específicos, a gente tem que analisar o caso específico. A gente está olhando aqui a regra geral, a lei de maneira geral. A lei de maneira geral estabelece quem são os dependentes de primeira classe, que esses sim, né, são aqueles que fazem, fazendo a prova apenas se é o cônjuge, se é o companheiro, se é ex-mulher ou se é o filho menor que 21 tem direito ao benefício. Os de segunda classe são os pais, os de terceira classe são os irmãos. Então, nessa ordem de prioridades, dentro da mesma classe, eles vão dividir o benefício de forma igualitária. Então, pois não? Professor. Oi. Nossa, só tá dando eu hoje. Não, pode falar. Previdência, gente, é uma matéria que a gente tem mais dúvida do que direito do consumidor. Ou igual. Eu acho até que previdência tem mais. Professora, que eu gosto muito de lei. Eu não estudo direito porque é caro e é muito tempo estudando. Mas eu gosto muito. Principalmente nessa área, porque quem ajuda, meu sogro, minha sogra, minha mãe, é tudo eu. O meu sogro mesmo, ele sofreu um acidente aqui em Sarandi, uma patrola passou por cima dele. Nossa. Quem cuida de toda essa parte aí é eu. Então eu fico sempre muito curiosa quando se trata disso aí. Sim, importante. Questão da previdência. Até esqueci de perguntar. Lembrei. Tá, no caso, qual a importância de, num caso de morte, eu colocar, por exemplo, eu como dependente como esposa e o filho? Para que ficar para os dois? Só por questão de exceção? Porque o filho vai perder com 21 e eu não vou perder?
Isso antes, né? Que agora até perde, né? Dependendo da idade. Eu fiz essa, é uma das últimas perguntas que eu elaborei aqui para a aula, né? Que hoje a pensão por, no caso a pensão por morte para a esposa, para o companheiro, ela não é mais vitalícia. Ela não é para o resto da vida. Vai depender ali da sua idade, depender de uma série de fatores que hoje, de forma, digamos assim, precária, eu vou te responder a única coisa que não é vitalícia. Você não vai receber, se você for jovem, né, e vier aqui ficar viúva, você não vai receber mais o resto da vida como era antigamente. Agora, depois a gente vai ver certinho, tem umas faixas lá de idade, dependendo da sua idade, eu acho que, né, nada mais justo do que você receber até o final da vida, mas só numa idade avançada. A regra geral agora, depois a gente vai ver a maioria das pessoas ali que vão receber no máximo ali 15 anos de pensão. Mas calma que a gente vai chegar lá nessa resposta. Você tinha me perguntado se era importante colocar ali a questão do filho e a questão da esposa no atestado de óbito. É importante porque eu não sei, a gente não conversou ainda sobre os documentos para você fazer prova aí da classe ou a prova da dependência econômica. Então, um documento desse público, com fé pública, é interessante, eu não sei se terão outros documentos, então calma que a gente vai chegar lá também. Eu elaborei alguns questionamentos aqui, alguns exemplos para que a gente possa ir fixando isso que a gente está conversando, juntamente com as colocações de vocês. Então olha esse exemplo aqui, claro que eu estou partindo dos mais simples, tá? Então o taxista Bruno faleceu, deixando para seus dependentes, vejam que eu já venho dizendo assim, olha, deixando para seus dependentes uma pensão no valor de 2.000. Então o Bruno deixou ali um benefício previdenciário aos seus dependentes de 2.000 reais. Ele era divorciado e sua ex-mulher, Angélica, recebia pensão alimentícia. Então veja que ela se encaixa lá na letra C, né? Ex-mulher ou ex-marido que recebe pensão alimentícia. Ele tinha ainda 2 filhos com ela, Rodrigo de 23 e Juliana com 15 anos. A pergunta é, como ficou dividida a pensão? Calma que eu fiz ali como é que chama, o gráfico da divisão, mas antes disso eu quero aqui analisar com vocês. Então, Bruno morreu, deixou um benefício de 2.000 reais. Ele era divorciado, então ele tinha ali uma ex-mulher e pagava a pensão para ela. Então ela se encaixa na letra C. Ela vai ter direito ao benefício dele, né? A princípio, aos 2.000. Porém, ele também deixou 2 filhos. Rodrigo com 23, veja, Rodrigo 23 está fora de 21, não se encaixa ali, não falou que ele era inválido ou qualquer coisa nesse sentido. Rodrigo não tem direito. Juliana tem 15 anos. Opa, Juliana tem direito à pensão também. Vamos ver como é que ficaria essa divisão? Então olha ali como é que eu fiz o gráfico. Angélica, que é ex-mulher, ficou com 50%, né? Apesar de ser divorciada, ela recebia pensão. Então ela manteve a qualidade ali de dependente de primeira classe, conforme a letra C que eu indiquei. Juliana, que era filha, ficou com os outros 50%, filha menor de 21 anos. É a letra D, se eu não me engano, né? E o Rodrigo, olha, não ficou com nada, coloquei só o sinal de menos ali, porque ele tinha mais que 21 anos, logo ele perdeu a qualidade de dependente do falecido. Coitada do Rodrigo, né, Letícia? Mas viram que é um exemplo simplório, mas para a gente começar a desenvolver aqui a nossa conversa. Mais um outro exemplo, ó. Esse a gente vai colocando um pouquinho mais de dificuldade no raciocínio. O cabeleireiro Murilo foi casado com Gabriela, mas dela se separou sem deixar pensão alimentícia. Então veja, o Murilo casou com a Gabriela, mas se separou e não pagava pensão alimentícia. Na separação não constou nada disso. Após o trauma da sua separação, ele descobriu o grande amor da sua vida, que era o Léo, homem com o qual viveu mais de 10 anos. Então veja que o Murilo viveu os últimos 10 anos com o Léo. Murilo deixou para seus dependentes uma pensão de 3.000 reais. Então o Murilo morreu e deixou para os seus dependentes 3.000 reais de pensão. Vamos ver o que mais o programa fala? Como seus pais, Fernando e Vera, nunca aceitaram a sua opção sexual, deram entrada juntamente com Gabriela. Quem era Gabriela? A ex-esposa. E quem era o Léo? O Léo era o atual companheiro, em requerimento reivindicando a pensão do INSS. Então veja, quando o Murilo morreu e deixou um benefício, né, previdenciário de 3.000 reais, o atual companheiro quer receber, a ex-esposa que não recebe pensão de alimentos quer receber, e os pais também querem receber.
Eu concordo, Sullivan. Não é que eu concordo por achar melhor, é o que a lei diz. Então a Gabriela, né? Ela era divorciada sem receber alimento. Então ela não se encaixa lá na letra C. Ela não recebe nada. O Léo é união homoafetiva, como eu disse lá para vocês lá na letra B. É o companheiro ou companheira não levando mais em discussão se é do mesmo sexo ou do sexo distinto. Então ali eu até coloco que a união homoafetiva foi reconhecida pelo STF através da ADPF número 123 do Rio de Janeiro e a DIN de número 4.277 do Distrito Federal. Vocês não precisam se preocupar com esse número de ação direta de inconstitucionalidade ou ADPF, nada disso. Só saibam que hoje essa discussão de companheiro, se é do mesmo sexo ou do sexo oposto, já caiu por terra, não se discute mais isso. O Fernando e a Vera, eles são dependentes de segunda classe, que somente vão poder receber o benefício caso não tenha beneficiários de primeira classe. Já que o Murilo faleceu e ele tinha um companheiro, né, alguém que ele convivia, ele pode ver que eu não disse ainda para vocês qual é o prazo mínimo que tem que morar junto, constituir família, mas o problema nos diz que é 10 anos. Então, 10 anos, né, primitivamente é bastante tempo, então somente o companheiro, né, ali no momento do falecimento, vai ter direito à pensão. O Léo recebe os R$3.000. Veja que eu não estou discutindo idade, nada ainda, porque eu estou introduzindo a matéria com vocês. Um terceiro exemplo ainda. Oi, pode falar. Lá na questão do filho e da esposa, fica dividido entre os dois, igual, porque os dois são de primeira classe, certo? Só que o filho, a Juliana, com 21 anos, ela deixa de receber. Exato. A mãe continua. Então, a mãe continua recebendo o benefício integral. Isso. Ou ela fica... Não, ela vai receber o benefício integral. Veja, por enquanto nós não estamos discutindo aquela escala por quantos anos pela lei nova, né? Faz de conta que ela é da lei antiga, ela vai continuar recebendo o benefício dela de forma vitalícia até ela vir a morrer. Exemplo 3. A gente vai conversar mais sobre isso ainda. Exemplo 3. O médico Gilson faleceu, deixando para os seus dependentes uma pensão no valor de R$ 2.800. Gilson era órfão, solteiro e sem filhos. Olha que informação interessante. Apenas namorava Dilma, que entretanto com ele não mantinha uma união estável. Então, apenas namorava Dilma, que com ele não mantinha união estável. Tinha ainda uma irmã, Mariana, que era casada com o dono do casada com o maior dono de redes da farmácia do Paraná. Como ficou dividida a pensão? Bom, se Gilson era órfão, não tinha pais, então não tem ali dependente de segunda classe, né? Se ele era solteiro e sem filhos, então ele não tem cônjuge, não tem filho. Veja que ali de primeira classe também caiu tudo por terra. Sobrou a Dilma e sobrou a Mariana. A Dilma, ali o problema disse que até quando eu digitei, gente, eu não tinha posto não. Depois, na hora que eu fui olhar o quadro, eu falei, mas pera lá, tá errado. Porque ali o problema diz que ele não tinha união estável com ela. Então, se ele não tinha união estável com ela, quer dizer, não tem nada, você não é meu dependente. Concorda? Se ali tivesse, ia ficar para Dilma. A irmã Mariana só poderia vir a ter direito se comprovasse o quê? Dependência econômica, né? Se fosse, a princípio, menor de 21. Tá vendo, Mariana? Né? Se a irmã, se fosse menor de 21 e provasse dependência econômica, ou se fosse um caso lá de incapacidade. Não é nenhum dos casos, então veja a resposta. Dilma, como não tinha união estável, não era dependente, não se encaixa. E a Mariana, irmã somente, não pode receber os benefícios caso não comprove a questão da dependência econômica do segurado. Viram que eu estou... Oi, pode falar. Se a pessoa, supondo, ela tiver noiva, mas assim, cada um mora numa casa, eles vêm lá, começaram a namorar 2 anos, noivaram, estão comprando as coisas do casamento, comprou casa, comprou tudo, a pessoa mesmo assim... Se encaixa lá nos dependentes de primeira classe? É cônjuge? Não. É companheiro? É companheiro, professor. Eu sou Não. noiva, eu comprei meu casamento. Companheiro é o pessoal do PT. Eu já paguei o casamento.
Não, é O filho da namorado. mãe morre um dia antes do casamento. O Não, que mas eu faço? vejam que a lei estabeleceu quem são os dependentes de primeira classe. É alguém que tenha contraído ali, que tenha constituído família, né, que esteja junto com a pessoa com ânimo de constituir família. E depois vou explicar ali que tem que ser no mínimo 2 anos juntos. Né, porque senão fica fácil. Infelizmente, não é dependente. Por isso, né? Por que a pessoa não casa? Viram? Por que eu disse pra vocês que as coisas, que depois dessa aula vocês iam começar a pensar diferente em algumas coisas? Aquela pergunta que eu fiz no começo da aula. Se o marido ganhar 10 mil por mês e sua esposa ganha 1.500, ela vem a falecer, ele tem direito à pensão? Porque gosta de sofrer. É boa, Marcele. Não, falta informação pra gente. Tem, porque ele é Por quê? dependente de primeira classe, E então a condição econômica não vai interferir. isso, é bem boa essa questão. Sim, ó, os familiares dessa classe não precisam comprovar dependência econômica com relação ao segurado para receber o benefício. Exceto, aqui eu até coloquei a exceção, que é os enteados e tutelados, porque daí eu tenho que comprovar o termo, né, de tutela certinho judicial. Não posso simplesmente falar, eu sou enteado do fulano. Não. Tem que ter o documento legal. E o caso aí da ex-companheira e do ex-companheiro que precisa estar recebendo a pensão durante a separação, né? Senão não tem direito. Veja que eu coloquei em amarelo, ó. Já os componentes das outras duas classes sempre terão que comprovar dependência econômica. Então, os pais e os irmãos, para poderem pedir qualquer tipo ali de dependência, eles terão que comprovar a dependência econômica. Sim, Sullivan, sim. Na verdade, o mais difícil dessas pensões, do meu ponto de vista, é a questão dos documentos. Por isso que um cidadão bem orientado, por isso que essa disciplina de direito previdenciário, eu não sei muito bem qual era o interesse, o intuito ali da coordenação quando introduziu isso aqui na grade, mas o meu intuito como professor é justamente trazer esse conhecimento para o lado prático aqui dos alunos, porque eu acho que isso aqui é muito importante mesmo. E quanto aos filhos fora do casamento, né? Tem direito? Ou não? Ah, que bom, hein, Sullivan? Tem, porque eles têm, porque não tem nada a ver. Tipo assim, é filho do mesmo jeito. É verdade. E independentemente da ligação com a mãe ou com o pai da criança, ela continua sendo filho. Até 21 anos, porque depois já sai, não é porque não tem uma exceção para esses casos, a não ser que seja uma criança, uma pessoa com necessidade especial, né? Isso mesmo, parabéns. Então vejam que a lei não faz distinção nessa questão se o filho é filho do casamento ou fora do casamento. Se eles forem inscritos em primeira classe, terão direito direto, né? São dependentes. O filho adotivo aqui ele tem a mesma proteção legal do filho consanguíneo. E é proibida qualquer discriminação relacionada a filho. Então, por exemplo, o meu filho de sangue é meu dependente ou o filho adotivo não é. Não tem essa discussão, entendeu? Se for filho e se enquadrar lá nos requisitos lá da letra D, né? Letra D e E, vai ter a dependência. Agora que começa a esquentar, hein? Vamos mais um pouquinho, né? Porque como a gente nas quintas-feiras a gente está fazendo MA, então vamos estender a aula aqui um pouquinho que já eu termino, entendeu? Como se comprova a união estável ou a vida comum, no caso de uma união homoafetiva, para o recebimento dos benefícios previdenciários? Como é que eu faço a prova? Da mesma forma. Da mesma forma que você vai provar um casamento heterossexual, não é? Porque eu acredito que para você provar uma união estável com a pessoa, independentemente do sexo. Claro, assim, às vezes Exatamente, é isso aqui que eu quero discutir com vocês, que a gente então vai começar hoje. É até bom que a gente começa hoje, porque numa aula só fica muito pesado, eu acho, para vocês. Então, aqui, a comprovação da união estável ou vida comum deve ser efetuada com a apresentação de no mínimo 3 documentos dispostos, daí agora eu gostaria que vocês anotassem, dispostos no artigo 22, parágrafo 3º do decreto 3048 de 99. Pode ver que eu coloquei entre parênteses, escrevi assim, vide decreto. Lá nos anexos dos slides eu transcrevi
o parágrafo 3º. Mas eu estou com ele aqui na legislação, então eu vou começar conversando, vamos falar aqui de uns 3 ou 4 incisos hoje, e depois, na semana que vem, a gente continua conversando. Então, quais são os documentos, né? Quais são esse rol de documentação que eu tenho que comprovar para que eu faça essa prova de que eu sou, por exemplo, dependente de primeira classe, aqui seja, no caso ali a pergunta era da questão homoafetiva, mas serve também ali se estende aos outros dependentes, né? Então, inciso 1, certidão de nascimento de filho à vida em comum. Então, quando você tem um filho em conjunto com a outra pessoa, se um é o pai e o outro é a mãe, quer dizer, você consegue fazer a prova ali que vocês são companheiros, né? Então, um primeiro documento aí que faça a prova dessa questão da dependência é a certidão de nascimento de filhos em comum. Então, eu gostaria que vocês anotassem. Inciso 1, certidão de nascimento de filho à vida em comum. Então, as duas pessoas que têm um filho comum, elas conseguem fazer a prova através de... que são companheiros, né? Através ali da certidão de nascimento. A gente teve até um filho junto, por que a gente não é companheiro? Inciso 2, certidão de casamento religioso. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem o casamento civil e o casamento religioso. Eu conheço pessoas que se casam no civil e no religioso. E conheço pessoas que só casam-se no civil e outras que só se casam no religioso. Se você tiver a certidão de casamento religioso, isso aqui serve como prova de dependência de primeira classe. Então, eu sou cônjuge. Né? Ah, não, mas você não é cônjuge porque você não é casado no civil. Não, beleza. Então, você se encaixa como companheiro. Então, como companheiro, eu sou dependente de primeira classe. Ah, como é que eu provo que eu sou companheiro, né? Você vai dizer, eu não preciso provar dependência econômica. Não, isso aí não. Mas você tem que comprovar que você é companheiro. Então, a certidão de filhos em comum é um documento. A certidão do casamento religioso é um segundo documento. Então, inciso 2, certidão de casamento religioso. Inciso 3, declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente. Então, se no imposto de renda você declara a pessoa como seu dependente, você vai conseguir fazer a prova através dessa declaração de imposto de renda. Então, seja dependente de primeira classe, ou de segunda, ou de terceira. Se você declara a pessoa como seu dependente, essa cópia do imposto de renda serve como um dos documentos que faz a prova aqui que você é dependente, uma daquelas 3 classes. Veja que eu estou no terceiro documento. Inciso 4. Esse aqui é mais difícil. Disposições testamentárias. Né? Então, você fez um testamento e disse que o fulano de tal era seu dependente. Isso aqui eu acho que é um pouco mais incomum, pelo menos aqui na nossa região. Mas também fica aqui a dica. Pode ser feito um testamento. Inciso 5. Anotação constante na carteira profissional e ou carteira de trabalho da Previdência Social feita pelo órgão competente. Então, é quando você vai lá e faz aquela pré-anotação de filhos, né? Ou de casamento, que tira aqueles dias de licença, aquelas coisas. Isso aí também serve como um indício de prova. É o inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 22. Inciso 6º. Declaração especial feita perante um tabelião. Isso aqui é aquele famosa declaração por escritura pública de união estável. Então, você vai lá e declara que você está convivendo com a outra pessoa. Esse documento tem valor? Tem valor, mas é um dos documentos. Você precisa comprovar pelo menos 3. 7. Essa Oi. declaração tem que ser feita para a pessoa em vida ainda, né? Sim, Ou se houve sim, uma sim. testemunha depois. Tem que ambos comparecerem lá no tabelião que tem fé pública e fazerem. Pós-mortem, daí seria unilateral. Aí não adianta, né? Eu posso fazer que eu sou casado com qualquer um que já morreu. Não conta. 7. Esse aqui é mais fácil. Ó, prova do mesmo domicílio. Então, por isso que eu sempre digo, as contas da residência dividam. Coloca um pouco no nome de um pouco no nome do outro. Por quê? Fica fácil você comprovar o mesmo domicílio com as contas comuns. Mas, por incrível que pareça, gente, faz uns 3 anos, uns 4 anos eu acho, foi quando a minha disciplina eu ainda dava aula em contabilidade também, mas na verdade eu dava aula de direito empresarial. Um aluno me consultou lá no escritório, a mãe dele era companheira, né? Ela, digamos assim, ela era
cônjuge de companheiro porque ela não era casada civilmente. 25 anos com o mesmo homem, morando embaixo do mesmo teto. Ele morreu e eles não conseguiram dar entrada na pensão para a esposa. Os filhos eram maiores de 21, né? Não conseguiram dar entrada na pensão para a esposa porque não conseguiram preencher nenhum não, né? Não conseguiram 3 documentos aqui desse rol de mais de 18. Vocês acreditam nisso? Eles não tinham contas em comum, não tinha declaração, na certidão de nascimento dos filhos não tinha. Ah, não, a certidão de nascimento tinha. Mas eles não eram casados no religioso, não havia declaração de imposto de renda, não conseguiram fazer prova do casamento, de ser companheiro. Vocês acreditam nisso? Ela perdeu, ela poderia ser pensionista, né, receber lá, acho que era um salário mínimo, ela não recebe nada porque não conseguiu comprovar uma vida de 25 anos em conjunto. Então, aquilo na época eu fiquei bem chateado, inclusive fui consultar outros profissionais e assim, até foi feito lá o pedido no INSS, mas o INSS negou e nem foi feito o judicial, pelo que eu me lembro, porque não havia prova mesmo. Não tem como você bater em ponta de faca, né? Vai cortar a sua mão. Então, mais um pouquinho. 8. Inciso 8º. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão dos atos da vida civil. Provas de encargos domésticos, sei lá, seria a questão de, por exemplo, estar pagando a mensalidade para um dos filhos, estar pagando ali alguma coisa que fosse do convívio ali da família, né? E existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Uma sociedade de direito civil, então, por exemplo, poderia ser ali uma sociedade Sabe quando você compra o terreno ali e faz você é sócio num terreno? Ali, veja, você pode ser um sócio do direito civil e nem por isso você é casado com a pessoa, mas nesse exemplo hipotético, se as duas pessoas, né, são companheiros, você consegue, é um documento que você consegue fazer prova. Falar, não, mas aquele, a gente comprou o terreno junto aqui, ó, tem o nome dos dois, ó. Não vai estar escrito que são casados, porque o casamento você tem que ter a união civil, né? Se você não tem, você não é casado. Você é solteiro. Então, estão vendo que esse documento aqui serve. Mais um, que daí a gente para mais ou menos aqui na metade, ó. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. Então, quando você vai lá e outorga uma procuração para o seu companheiro, você vai no cartório e diz, ó, te dou uma procuração com amplos poderes e declaro lá que ele é meu companheiro. Veja, é possível. Ou fiança, o que é uma fiança? Reciprocamente um outorga fiança para outra pessoa na condição de companheiro. É possível? É um pouco menos prático essa questão da fiança. Mas é possível também a gente fazer prova dessa forma. E o inciso 10, que é aqui que eu quero parar, que daí sobra 8 para a gente começar na próxima segunda, a questão de uma conta bancária conjunta. Então, é elementar, veja, você consegue abrir uma conta poupança, acho que em conjunto, né? Ou senão, hoje tem contas correntes digitais, vai na Caixa Econômica, sei lá, abre uma conta corrente em conjunto. Gente, é muito fácil isso. E as pessoas não fazem. E depois, quando a pessoa morre, aí você não consegue fazer prova da dependência ou prova da dependência e nem prova da dependência econômica quando você é dependente de segunda ou de terceira classe. Eu vou parar por aqui, porque senão depois já está dando 1h15 de gravação, depois fica muito pesado para quem vai reassistir a aula. Concordam? E daí vocês me ajudem a me lembrar na próxima aula que a gente começa a nossa conversa do inciso 10, que é a conta bancária em conjunto. Que eu me lembro. Combinado? Então, para essa quinta não vai ter atividade. Ficam descansando. Eu vou parar a gravação e vou fazer a chamada. Combinado? É bom não ter tarefa, né?